Irmãos, guarda a escritura em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, do 1 ao 3. Tito, capítulo 1, do verso 1 ao 3. A gente vai começar a estudar Tito, irmãos. Tito, capítulo 1, verso do 1 ao 3. A Escritura diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A gente vai começar, irmãos, a estudar Tito, e o que eu quero trabalhar com os irmãos é justamente essa tese hoje: Paulo, seus fundamentos e seu serviço apostólico. Entretanto, antes da gente começar, vamos cantar, vamos orar primeiro e depois vai cantar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, a nossa reunião de doutrina. Abençoe para os teus filhos, ó Deus, que o Senhor decretou que subisse a tua casa, que ainda vão chegar. Tenha misericórdia, Deus, daqueles que não podem vir, ó Deus, por motivos justos, ó Pai. Também te rogo, ó Deus, pelo trabalho, Pai, das outras congregações, ó Deus, durante essa semana. Que o Senhor abençoe, Pai. Tudo isso pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pega as pastinhas. A música de número 19, a lei do Senhor, música de número 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à sua presença, ó Senhor. Bom, irmãos, como eu tinha falado, a gente vai começar a estudar Tito hoje, e a gente vai passar um tempo vendo Tito. Graças a Deus tem material para Tito, já tem todo o material para Tiago, e assim vai, sucessivamente. Então, meus irmãos, o que eu quero trabalhar com os irmãos, como os irmãos estão vendo, é Paulo, seus fundamentos e seu serviço apostólico. Então a gente vai ver hoje, irmão, quem foi Paulo, quais eram os seus fundamentos e quanto a seu serviço. Pela graça de Deus, vamos ver um pouco sobre isto e compreender quais lições podemos tirar para a nossa vida. Entretanto, irmão, antes de fazer isso, eu quero considerar com os irmãos o seguinte: se faz necessário considerar algumas coisas a respeito deste grande homem de Deus chamado Paulo. O primeiro nome, Shaul ou Saulo, está lá em Atos 7,58, significa implorado, desejado. Naquele tempo, além do primeiro nome em hebraico ou aramaico, era costume ter um segundo nome latinizado ou helenista. O segundo nome era Paulo, Atos 13:9. É este o nome que ele prefere e usa em todas as suas cartas.
Outros exemplos de nome duplo é João Marco, José Barçabai Justo, Simão Níger, Tabita Dorcas. Paulo deve ter nascido em torno do ano 5 da nossa era, pois quando escreveu a carta para o amigo Filemão, ele já se considerava velho, Filemão 9. Velho, conforme os padrões daquele tempo, era a pessoa que tinha além dos 55 anos de idade. A carta para Filemão foi escrita quando Paulo estava na prisão, Filemão 9, provavelmente na primeira prisão romana, que durou 2 anos, de 58 a 60. Deduzindo os 55 anos de 60, se obtém o ano 5. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor. Tarso ficava a uns 15 quilômetros do mar Mediterrâneo, perto da embocadura do rio Cílino, que pouco antes de entrar no mar formava um grande lago. Tarso era uma cidade enorme, conforme os cálculos feitos por alguns historiadores, tinha cerca de 300 mil habitantes. Ela possuía um porto muito ativo, de grande movimento. A estrada romana que fazia a ligação entre o Oriente e o Ocidente passava por lá. Tarso era também um importante centro de cultura. Foi ainda em Tarso que o imperador Marco Antônio viu pela primeira vez a Cleópatra, 38 a.C., fato que mudou a história do Império Romano. Ao sul, a cidade se abria para o mar. Para o norte, ela se espremia ao pé da serra chamada Taurus, que subia até 3.000 metros de altura. São Jerônimo, no século IV, conservou uma tradição antiga, conforme a qual Paulo teria nascido em Giscália, na Galileia. Essa tradição não pode ser verdadeira, pois contradiz a afirmação de Lucas nos Atos dos Apóstolos, onde Paulo diz: nasci em Tarso. Atos 22:3. Mas ela pode ter um fundo de verdade. Por quê? É provável que a família de Paulo tenha sua origem na Galileia, tenha migrado de lá para Tarso bem antes do nascimento de Paulo. Naquele tempo, a migração de judeus da Palestina para as cidades costeiras do mar Mediterrâneo era muito comum. Desde o primeiro século antes de Cristo, em todas elas haviam comunidades judaicas bem organizadas que juntas formavam a assim chamada diáspora. Havia uma comunicação muito intensa entre as comunidades da diáspora e a cidade de Jerusalém, que era o centro espiritual de todos os judeus. Assim se entende como Paulo, nascido em Tarso, foi criado em Jerusalém, Atos 22:3, 26:4-5, e como ele tinha uma irmã casada que morava em Jerusalém, Atos 23:16. Ele mesmo diz: porque foi minha vida desde minha juventude, e como desde o início vivi no meio da minha nação, em Jerusalém mesmo, sabendo todos os judeus, Atos 26:4. Conforme os costumes judeus da época, Paulo deve ter recebido sua formação básica como judeu, primeiro na casa dos pais e em seguida na sinagoga local de Tarso e na escola ligada à sinagoga. A formação básica como dos judeus compreendia aprender a ler e escrever, o estudo da lei e da história do povo, a transmissão da sabedoria da vida e das tradições religiosas e aprendizado das orações. O método era pergunta e resposta, repetir e decorar, insistência na disciplina e na convivência. Além disso, ainda em Tarso, ele deve ter aprendido a cultura grega que ele conhecia e usava, Atos 17:28. Além desta formação básica, Paulo recebeu formação superior em Jerusalém. Desde a sua juventude, estudou aos pés de Gamaliel, neto e discípulo do célebre Dr. Hillel, que, diga de passagem, essa escola é a escola mais flexível, entendeu, que a do judaísmo da época. A outra mais fechada é a de Shammai. Ele mesmo confessa que foi um aluno aplicado e esforçado. Filemão 3 e também o verso 6. Bom, irmãos, depois de termos considerado tudo isso, cabe uma pergunta, né? Será que os nossos versos falam sobre Paulo, seus fundamentos, seu serviço apostólico? Sim, irmãos. Então, pela graça de Deus, vai trabalhar isso. Então, como primeira divisão do nosso sermão estudo, a gente vai ver isso. Paulo se identifica, verso 1. Aí os irmãos estão vendo uma imagem, que essa imagem eu já trouxe para os irmãos, quando a gente estava estudando Efésios, certo? Que hoje é considerada a imagem mais antiga que nós temos de Paulo. Tá? Ela foi achada nas catacumbas de Roma, né? Revela a imagem mais antiga de São Paulo.
Isso foi noticiado no Jornal do Vaticano, no Observatório Romano, que revelou a descoberta. Arqueólogos do Vaticano descobriram o que acreditam ser a imagem mais antiga ainda existente do apóstolo São Paulo, datada do século IV. Ela foi encontrada nas paredes da catacumba de Roma, e essa imagem foi encontrada em 19 de junho de 2009 nas catacumbas de Santa Tecla. Então, essa é a imagem que a gente tem mais antiga de Paulo. Tá, irmão? Então, meus irmãos, quem é Paulo, né? Vamos olhar aqui no texto, irmão, no verso 1. Como eu já falei, ele está começando de aqui. E lembrando sempre, irmão, que mesmo que esteja em formato de sermão, estudo, os irmãos podem falar, tá? O verso 1 vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, olhando o nosso verso, né, Tito 1, vemos como Paulo se identifica. Então, pessoal, a tradução literal, né, da ideia Paulo, servo de Deus, a tradução literal é Paulo, escravo de Deus. Então, a palavra dulos quer dizer escravo. Então, irmãos, qual a glória em alguém ser escravo? O escravo não tem glória, o escravo é propriedade. Se há alguém que possuía a glória, é o senhor do escravo, por ser dono da propriedade. O escravo não vive para fazer o que lhe agrada, e sim o que agrada ao seu senhor. Esta dependência lembra-nos o papel que devemos desempenhar na igreja, principalmente no culto. Então, pessoal, a primeira coisa, como eu já falei para os irmãos, Paulo se identifica como escravo de Deus. Essa definição de escravos de Deus, irmãos, é interessante que a gente vai ver ela em outros lugares, tá? Tá bom? Em outros lugares, né? Vamos mandar um pouquinho. A gente vai ver lá em Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos, capítulo 1, verso 1. Lissandro, vai ler esse texto. Romanos 1, verso 1. Ao servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Isso. Então, pessoal, Paulo em Romanos se identifica como escravo do Senhor, certo? E essa definição, irmão, ela é bem interessante, porque essa definição a gente já percebe o que é que o apóstolo ele tem de si mesmo. A gente tem uma definição semelhante a essa, não é? Vejam lá em Judas 1. Cleiton, esse texto não. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Judas não era apóstolo, era irmão do Senhor, não era meio irmão do Senhor, mas é interessante que aqui, em Judas, ele vai dizer que ele é escravo de Jesus Cristo e irmão do Tiago. Certo? Vejam aí, irmãos, Tiago 1. Tiago 1. Hoje está diferente, cara. Alex, Tiago 1. Eu fiquei com o Ricardo não trouxe o óculos, aí fica pronto ali. Alex, Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão de saudações. Então, pessoal, irmãos, essa questão de se identificar como escravo, certo? No Paulo só muito faz aqui. Paulo faz aqui, Paulo faz lá em Romanos, Tiago faz, Judas faz, entendeu? Então, pessoal, Paulo, escravo de Deus,
e apóstolo de Jesus Cristo. Tá? Então, tem algumas coisas boas para a gente entender aqui sobre escravos. E veja só, irmãos, escravos, uma característica do escravo, né? Escravo não faz o trabalho, e a ideia de trabalho, né, liturgia, né, povo trabalhando, do jeito que querem fazer. Escravo com as instruções do seu Senhor. Escravo bom é aquele que serve ao seu Senhor do jeito que ele quer ser servido. Então, observa, Paulo, além de falar de sua origem, ser escravo, e do seu dono, certo? Também diz que tem uma missão. Então, qual é a missão que o texto nos fala? Paulo, além de ser escravo do Senhor Deus, ele tem uma missão. E a missão é ser o que, irmãos? Apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele é um escravo que tem uma finalidade. Ele trabalha para o seu Senhor, ele não está à toa. Tá? Então, uma das coisas que a gente vai ver em Paulo é isso. Quer dizer, Paulo tem essa consciência do que ele é em Cristo, e ele também tem essa consciência do que ele é. Ele é apóstolo. Tá? Se você vê essa questão do apóstolo, né, Paulo vai sempre se identificar essa questão, certo? Veja aí, 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 1. Elison vai ler 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Pessoal, o 2:1, não é? Aliás, 2 Timóteo 1:1, Paulo dirá: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Certo? Quando a gente vai ver outras cartas, por exemplo, isso eu estou falando, irmãos, porque é interessante como Paulo, quando vai escrever essas cartas, Paulo evoca, certo? Essa questão do que ele é. Por exemplo, lá em Filipenses, ele vai dizer: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Certo? O texto de Efésios, capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo. Certo? E por que é que eu estou lendo, irmãos, essas questões todas de Efésios, de Gálatas, Paulo, apóstolo, não da parte de homens? Por quê? Porque para todas essas cartas que Paulo vai escrever, Paulo vai se identificar que ele tem uma finalidade, ele tem uma missão. Tá? Então, ele não é somente escravo, mas ele é um escravo que tem uma missão. E a missão dele é de ser apóstolo, de ser enviado. Apóstolo é alguém que é enviado. Tá, irmãos? Mas a palavra em apóstolo, irmão, é feita aquelas palavras, porque nas Escrituras nós temos algumas palavras que ela tem um sentido lato e um sentido estrito. Tá? Por exemplo, diácono, no seu sentido lato, é aquele que serve. Então, nessa perspectiva, todo crente é um diácono. Entretanto, na perspectiva de ofício, de ministério, diácono é alguém que vai ser escolhido pela igreja, que precisa ter as qualificações lá que Atos 6 vai determinar. Presbítero, no sentido lato, é ancião, aquele que superintende, entendeu? Aquele que governa. No sentido restrito, ancião diz respeito, presbítero diz respeito a oficiais da igreja. Há dois tipos de presbítero: presbítero regente, presbítero docente. A palavra apóstolo também é aquele que é enviado. Então, por exemplo, no catolicismo tem muito essa questão do uso dessa palavra no seu sentido amplo, entendeu? O apostolado, não sei de quê, o apostolado, não sei de quê, para dizer enviado. No sentido restrito, apóstolos têm que ter as credenciais, que era ver o Senhor, receber algo direto do Senhor, entendeu? Então, nessa perspectiva, nós temos os 12 que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, mesmo Judas tendo feito o que fez, mas é um apóstolo que foi escolhido pelo Senhor Jesus. Matias, que foi eleito pelo colégio apostólico para ficar no lugar de Judas, e Paulo, como abortivo, nascido fora do templo. Certo? Então, a gente tem a totalidade do colégio apostólico. Então, irmãos, um apóstolo é alguém que é enviado por Jesus, ou seja, é alguém que tem uma missão.
Tá? Alguém que tem uma missão. Aqui é outra foto de Paulo, antiga, né? Então, olha só, irmãos. A gente tem uma aplicação aqui que é a respeito dessa questão de missão. Nós não somos apóstolos no sentido restrito, certo? Só eles. Mas observa, se a gente começa a compreender aquela questão de como escravos de Deus, o que é que nós estamos a fazer? Tá? Porque quando a gente, né, nós estamos à toa, Paulo tinha como finalidade ser apóstolo, ser enviado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e edificar a sua igreja. Então a questão é, qual é a tua finalidade? É aquilo que eu considerava domingo na igreja. Às vezes as pessoas elas pensam da seguinte forma: eu sei fazer isso, e a igreja está carente disso. Irmãos, quem vai responder a Deus pelo não bom andamento, pelo mau andamento na igreja, naquela área que a igreja está necessitando, é aquele que Deus deu um dom. Entendeu? Pronto, é aquela questão que eu falei na igreja. Eu até citei o caso de Gilson. Então você tem irmãos que tocam, certo? E esses irmãos, e esse irmão, ele não se prontifica para ajudar nessa área litúrgica. Ele não se prontifica. Então o culto fica feio. De quem é a culpa? De quem vai ser cobrado? De quem não sabe tocar, de quem não recebeu o dom para isso, ou de quem recebeu e está enterrando o talento? Hoje, preste atenção, hoje eu fui levar a impressora lá para ajeitar, né, e eu de volta, né, estava vindo com o Alex, e a gente estava conversando de alguns problemas, né? E eu conversando com o Alex. Uma das coisas que, como pastor, eu sempre me preocupei, desde o começo, foi em preparar liderança. Eu sempre tive isso comigo. A não centralização, porque centralização não é uma coisa boa. Certo? A não centralização. Você qualificar pessoas, para quê? Para as pessoas, cada um, fazer aquilo que Deus colocou no coração dela. Certo? Porque todas as vezes que o pastor centraliza o trabalho dele, o que é que acontece? Primeiro é desenvolvida a ideia de que ele é insubstituível. Isso gera orgulho no coração do pastor. E se o pastor adoecer, quem é que vai tomar conta? E eu estava falando para o Alex que hoje, pela graça de Deus, nas 3 congregações, nós temos 10 homens que expõem a palavra de Deus, que têm capacidade de dirigir culto e que, se precisarem ser acionados, respondem. Como também nós temos homens que estão responsáveis pela questão da música e do louvor na igreja. É óbvio que outras áreas devem ser supridas. Mas, irmãos, é diferente quando uma igreja, as pessoas compreendem que elas precisam usar o seu dom, o seu talento para a glória de Deus. Paulo, ele se vê como escravo, mas ele se vê como um escravo que tem uma finalidade. E você vê como Deus usou esse homem. Porque, observe, da totalidade dos apóstolos, onde está todo mundo, os 14. Entendeu? Você tem quem? Você tem Paulo, que se destaca na produção literária. Deus usou esse homem profundamente na produção literária. Você vai ter quem? Você vai ter o Mateus, que vai escrever o seu Evangelho. Você vai ter o próprio Lucas, que escreve Lucas e Atos, debaixo da supervisão de Paulo. Veja só. Então, Paulo, além dos livros que ele escreveu, ele está supervisionando alguém. Você vai ter o Pedro, que vai escrever 2 epístolas, mas vai supervisionar Marcos. Certo? Você vai ter João, que vai escrever 3 cartas, mais o Apocalipse e mais o Evangelho. E você vai ter os 2 irmãos, os 2 meio-irmãos de Jesus. Certo?
Lucas e Tiago. Eu não quero colocar Hebreus na conta de Marcos, né, porque isso é eterna briga. Desculpa, vai colocar na conta de Paulo. Por quê? Porque a Escritura não diz quem escreveu Hebreus. Então não adianta, eu sei que tem irmãos que matam e morrem por isso. Bom, se porventura foi Paulo que escreveu Hebreus, isso só vai mostrar que a produção literária dele aumentou. Só isso. Mas o que eu quero que vocês percebam, irmãos, é que quando o homem ele tem consciência do seu chamado, da sua vocação, ele vai se empenhar, ele vai colocar o seu coração naquilo. Observe que o Senhor Deus não chamou os outros apóstolos para escrever. Nós não temos, por exemplo, uma produção de Tomé. Nós não temos. E de outros apóstolos nós não temos. Por quê? Porque Deus não quis. Quer dizer então que os outros apóstolos não foram importantes? Foram sim. Porque eles levaram o Evangelho para outros lugares, eles morreram pelo Senhor, eles testificaram de sua fé. Entende? Até mesmo o próprio Tomé, que alguns, erroneamente o descredencia, porque ele duvidou, mas Santo Agostinho já disse: bem-aventurado fora São Tomé de duvidar, para que nós não duvidássemos que o Senhor Jesus ressurreto é verdadeiro homem, Deus, verdadeiro pessoa teotrópica, não era um espectro, não era um fantasma. E Tomé foi lá e meteu o dedo, realmente, entendeu? Bom, o Senhor repreendeu, certo? Mas você vê, e é interessante que João registra aquilo ali para mostrar para os docetas que ele combatia que Jesus não era um fantasma, ele era verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Entende isso? Então, pessoal, a questão é, a gente vê Paulo sendo apóstolo, certo? Trabalhando, e a grande questão é, irmãos, para que você foi enviado? O que é que você está fazendo para o reino de Deus? É aquilo, irmão, que você tem que entender. A cada dia que passa, é um dia a menos que você teve para trabalhar para o reino de Deus. Entendeu? E alguns irmãos que, por terem seus traumas contra essa ideia de galardão, não é? Acham que isso não é importante. Mas abra as escrituras aí, irmão, em Hebreus 12. Vamos ver uma coisinha aqui. Hebreus 12. Hebreus 12. Olha só. Hebreus 12, 2. Vamos parar um pouquinho. Vamos pensar aqui. Pensar não dói não. Pensar é bom. Hebreus 12, 2. A Escritura diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então a pergunta é simples. Numa perspectiva humana, por que é que o Senhor suportou a cruz e não fez caso da ignomínia? Por quê? Por quê? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Entende? Então, pessoal, irmãos, será que é importante nós termos essa ciência? Certa vez conversando com o presbítero, sobre algo que eu tinha dito há muito tempo atrás, é importante dizer. Quando a gente olha a parábola lá dos servos, servo mau, servo fiel, servo bom, aquilo tudo, é engraçado que todos eles são identificados como sendo o quê? Servos. Todos eles. O que distingue é o adjetivo que o Senhor Jesus dá. Servo bom, servo mau. Mas todo mundo ali é servo. O que os distingue é o adjetivo. Então, irmão, a gente precisa ter essa perspectiva. Olhe para Paulo. Sabe? Paulo tinha essa consciência. Você vê, Deus preparou Paulo. Deus preparou Paulo.
É uma coisa que eu já falei para os irmãos, eu vou repetir sempre. Eu falo muito isso para a Vânia. Quando a Vânia está lá nas crises dela lá, e o que é que eu vou fazer na vida? Eu digo, ó, bota na tua cabeça. Deus é um ser lógico. Eu não creio num Deus que não seja lógico. Então, se Deus te deu, é porque Deus quer que você trabalhe para Ele nisso que Ele lhe deu. Porque é nisso que Ele vai cobrar de você. Então, se Deus te deu esse talento, faz. Observa, Paulo, o que é que Deus fez com Paulo? Independente se Paulo, a família de Paulo nasceu na Galileia, foi para Tarso, mas Paulo nasce em Tarso. Tarso era um berço de cultura grega. Paulo aprende lá a cultura grega. Paulo vai para Jerusalém, aprende lá, certo? Aprende lá em Jerusalém. É criado aos pés de Gamaliel. Paulo falava hebraico, grego, latim, sabia aramaico, era poliglota, era versado em filosofia. Aí observa uma coisa, tudo isso, para quê? Para servir ao seu Senhor. Então, irmão, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. O que é que você tem feito para o Senhor? Que tipo de escravo você é? Que tipo de escravo você é? O que dá rendimentos para seu Senhor ou aquele do tipo preguiçoso? Pastores, por exemplo, são escravos dos escravos de Deus. São eles que ficam na parte mais funda do barco, remando com as pernas acorrentadas, remando para que o barco se movimente. Na igreja de Cristo, o maior tem que ser o menor. Na igreja de Cristo, não é o maior que corre atrás de títulos, e sim aquele que corre para servir a seus irmãos como um bom escravo tem de fazer. Então, irmão, depois de Paulo se identificar como um bom escravo, Paulo fala dos fundamentos para servir seu mestre. Vamos dar uma olhadinha aí, olha só. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para fazer o quê? Fazer o quê? Irmãos, fazer o quê? Paulo agora vai falar dos fundamentos do seu trabalho. Paulo se identifica como escravo, Paulo se identifica como apóstolo, alguém que é enviado. Mas a pergunta é, fazer o quê, Paulo? Quais os fundamentos do trabalho de Paulo? Veja aí, irmãos, versos 1 e o 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então a pergunta é, qual a razão de Paulo ser apóstolo? Por que Paulo é apóstolo? Qual é a finalidade? Bom, se tu é apóstolo, tu é enviado. Tu é enviado para fazer o quê? O quê? O que eu acho interessante, sabe, irmãos, hoje em dia, é isso. Você recebe a fé, certo? Recebe a fé, e muitos pegam a fé e fica para eles, numa caixinha. É óbvio, irmão, que hoje, pela graça de Deus, pelo avanço tecnológico, nós temos 1001 maneiras de falarmos da fé. Nós temos 1001 maneiras de falarmos da fé. Certo? Então veja só isso, irmãos. Veja só a finalidade que Paulo percebe, porque ele é apóstolo. Ele só apóstolo para fazer o quê? Depois de se identificar como escravo do Senhor Deus e apóstolo de Jesus Cristo, Paulo usa, sabe, irmãos, uma preposição, esse para aí. Dê uma olhada nesse para aí. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para. Esse para aqui, entendeu? Ele vai dizer para que é. Então, observa, o primeiro fundamento, o primeiro trabalho de Paulo como enviado é fazer o que, irmãos? Promover a fé que é dos eleitos de Deus. Primeira coisa é essa. Primeira coisa é essa. Então, observa, tem um exegeta, né, que é o Burke, ele considera o seguinte sobre esse primeiro fato. O serviço do apóstolo está fundamentado naquilo que Deus fez e faz continuamente, razão pela qual a atuação de seu servo também está em correlação
com aquilo que os discípulos do Senhor creem são, porque eles mesmos não têm sua origem em Paulo, mas em Deus. O serviço do apóstolo é apenas realização e selo daquilo que Deus efetua. Aqui a fé deve ser entendida como ser crente, e não como simplesmente a questão de profissão de fé. Trata-se da fé pessoal dos eleitos de Deus. Destaca Deus como aquele que elege. Como servo de Deus eleito, é título de honra para Israel. No Novo Testamento, somente Paulo confere esse título aos membros da igreja. E Paulo vai dizer, promover a fé que é dos eleitos de Deus. Promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então Paulo tem essa consciência. Deus me chamou para eu falar da fé, para eu explicar sobre a fé, para eu edificar o povo de Deus na fé. Promover a fé dos eleitos de Deus. Pensando, Estou. Nesse momento eu tenho uma dúvida. E quando a gente está lendo os 4 evangelhos, com base no que você está falando aí, a gente percebe que os 4 evangelhos, logo no início, quando você está lendo as primeiras páginas dos 4 evangelhos, é muito comum eles não se identificarem. isso. Eles não se identificam. A gente sabe que pelo manuscrito, pela forma, e o autor é o próprio, no caso, Mateus, Levi, sabe que é ele mesmo. Mas assim, essa distinção entre o início da carta, os inícios da carta de Paulo, que fica muito comum de Paulo, estilo literário de Paulo, a gente sabe. E o apóstolo Nato falando na sua clareza. É o apóstolo Paulo, e a gente louva a Deus por isso. Também quanto aos evangelhos. Mas isso é um estilo literário distinto do apóstolo e do discípulo lá, no caso. Os evangelhos, isso é bem interessante, porque, por exemplo, você vai ter o Lucas, Isso. não é? E ele vai falar. É como se, sei lá, eles caem no anonimato, né? Que eles estão querendo cair no anonimato. Por exemplo, o Lucas, né? Você vai ter isso lá em Lucas 1, ele vai fazer aqui feito um prefáciozinho. Ele não vai se identificar. Isso. Não é? Porque é o seguinte, é característica do gênero literário. As cartas, entendeu? Tem essa característica da identificação, do destinatário. É questão literária, no caso. Já a questão do evangelho, entendeu? Não tem esse formato de carta. Entendi. Até que, como você mesmo observa aqui mesmo, nem João, o próprio Lucas, chamando que é Lucas, o próprio Marcos, você não vai ter essa perspectiva de eu, Marcos, nem o Mateus. Então, o que é que a gente vai se perceber aqui? A pergunta, como é que nós saberíamos que foram eles que escreveram? A tradição da igreja. Isso, perfeito. Entendeu? A tradição da igreja que vai fazer essa testificação. Você vê João, o apóstolo João no seu evangelho, Isso. ele mesmo é um dos que isso nos deixa maravilhado até. E ele, naquele evento lá da ceia, quando o Senhor partiu o pão, ele disse que o discípulo a quem ele amava. Isso, ele não se identifica. Ele não se identifica, mas a gente sabe que é ele, vai falar que é ele. Então assim, isso é característica. essas são questões literárias, da época, né? Cada um. Isso. Sim. Desculpa. Só. Sim? Posso falar? Pode sim. O irmão Alessandro falando, me lembrei de uma coisa bem interessante em relação ao Antigo Testamento. Se fosse caso fazer uma divisão em relação, não sei qual palavra poderia ser utilizada, mas vamos lá. Pentateuco, livro histórico, Isso. Profetas maiores, menores. Poetas, profetas maiores e Isso. menores. Pronto. Já no caso no Novo Testamento, os evangelhos seriam os livros históricos em si? Não, de históricos errados. Seriados? Os evangelhos. Como é que se Evangélico, porque o evangelho é um gênero literário. o gênero já seria. É por isso que ele vai ter certas características que são diferentes das cartas e do livro histórico, por exemplo. Apesar que é uma narrativa, certo? Mas a narrativa ela tem por característica ser seletiva. E também a narrativa dos proto-evangélicos obedece um propósito comum. Entendeu? Mateus para judeus, Marcos, romanos. Esse estilo, graças a Deus, do apóstolo Paulo, citar a sua linhagem lá, A sua formação. a sua formação. Também.
Porque você vai ver que pronto, o Hebreus mesmo, não é? Bom, tem muito debate sobre isso. Se Hebreus seria uma carta, entendeu? Porque falta a ele quem está Porque assim, escrevendo. porque que vem um assunto, graças a Deus, está puxando o outro. Veja, o Senhor tem um estilo. Eu sei qual é o estilo do Senhor, entendeu? E a forma de transmitir a verdade. Aí tem outro irmão que tem outro estilo. Isso, então, assim, do estilo. para uma resposta, ou seja, Deus utilizando o talento Sim. de forma Sim. cada um com a sua. Porque é essa a questão. Né? Essa a questão. Como foi o que eu falei, você vê. O que eu acho fantástico, né, como Deus usou Paulo, entendeu? Que você vê, Deus prepara Paulo, como o Senhor Deus preparou Moisés, e esses homens, quando são preparados, quando eles chegam ali, ó, sabe, no ponto H, eles não se furtam. Eles sabem da finalidade de Deus ter feito isso com eles. Entendeu? Você vê o Moisés, entendeu? O Paulo, o Pedro, entendeu? Pedro meio que ele não produziu tanto em relação a Paulo, mas você vê que esses homens, eles têm consciência do seu chamado. E é isso, sabe, que a gente precisa sempre compreender. Porque é aquela questão. Se o Senhor Deus te dá um dom, entendeu? É para ser usado para a glória dele. Isso é líquido e certo. Pronto, aqui mesmo o fundamento de Paulo, como a gente está vendo aqui, promover a fé dos eleitos. Então, essa consciência, sabe? Ó, eu acho fantástico isso. Paulo estava preso. Aí lá vem Onésimo. Quem é Onésimo? Onésimo vai lá, se identifica. O senhor que é Paulo? Sou. Meu nome é Onésimo. Eu vim aqui atrás de ajuda. Sim, o que foi? Ó, lá em Colossos, Paulo poderia dizer, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu me lembro de uma certa história, né? Que alguém foi solicitar ajuda, não é? Estava passando pelo período difícil, solicitar ajuda a um determinado irmão, que era pastor. Deus é a denominação, mas é uma denominação fiel. Aí o irmão lá, que era pastor da outra denominação fiel, falou para aquele irmão que estava pedindo ajuda: eu não posso ajudar você não, a não ser que você venha com uma carta na sua denominação me autorizando eu dar um conselho a você. Isso não existe. Você já imaginou Onésimo chegando para Paulo, aí Paulo dizendo: não posso fazer nada por você, não fui eu que comecei o trabalho? Você já imaginou Paulo escrevendo aos Romanos, que Paulo não fundou a igreja de Romanos? Paulo dizendo: eu não vou escrever nada para vocês, não foi eu que comecei o trabalho. Mas não, irmão, qual é o fundamento que Paulo tem? Qual é o fundamento que Paulo tem? Paulo vai fazer o quê? Promover a fé dos eleitos. Então, como é que é Onésimo? Como me contar a história toda? O Espírito Santo inspira Paulo, e Paulo, na autoridade do Espírito Santo, escreve uma carta dando resposta para aqueles irmãos. Carta esta que faz parte do Corpus Paulinos, entendeu? Aceita como inspirada pela igreja de todas as épocas. E hoje a gente abre Colossenses e lê. Então observa a preocupação de Paulo: promover a fé dos eleitos. Não importa se eu fundei o trabalho ou não, mas é uma só fé. Entende? É uma só fé. E uma das características das cartas de Paulo, né, que a gente chama de Corpus Paulino, é que a carta era lida para quem Paulo endereçava. E veja só como é interessante. Aquela carta, quando chegava lá, por exemplo, ela não ficava de posse daquela igreja. Os irmãos copiavam a carta e botavam a carta para girar. Para girar. Por quê? Porque aqueles ensinamentos inspirados não serviam somente para aquela igreja de origem que Paulo escreveu. Era para toda a cristandade. Então a carta não estava para girar. Entendeu? A carta se tornava circular.
ela ficava girando, 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 entendeu? E onde houvesse comunidade, aqueles irmãos pudessem recebia cópias e cópias dos escritos. E é fantástico isso aqui, irmão, porque é isso que eu quero que vocês percebam. Promover a fé que é dos eleitos de Deus. Outra coisa, outro fundamento de Paulo, o pleno conhecimento da verdade. Paulo trabalha para que os santos tenham pleno conhecimento da verdade. Aí eu me lembro lá de Efésios 4, entendeu? Vamos para Efésios 4, irmão. Quando Paulo vai dizer isso aqui, ó. Efésios 4. Quando Paulo vai dizer da seguinte forma, 4:11. 4:11, Paulo vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja só essa questão de Paulo aqui. O que quer dizer, irmãos? Aqui, ó, o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. Paulo, na sua carta aos Efésios, falando que os gentios são co-herdeiros da promessa em Cristo por meio do Evangelho e que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, pede aos Efésios que não desfaleçam nas minhas tribulações. Escrevendo aos Gálatas, por exemplo, Paulo vai adverti-los que eles não devem crer em algo que vá além daquilo que ele, Paulo, ensinou. Aos Filipenses, Paulo adverte que não sejam orgulhosos, dizendo que eles deviam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aos Colossenses, diz que ninguém devia julgá-los por comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Ou seja, em todas as cartas, Paulo se preocupa que os santos de Deus tenham pleno conhecimento da verdade. Isso é um pastor. Isso é um pastor de verdade. Entendeu? Um homem que Deus capacitou, um homem que Deus deu todas as condições necessárias. Eu acho que isso eu acho fantástico. Deus pega Moisés nasce, Deus poupa ali, 40 anos lá no palácio, fazendo o quê? Vadiando ao dedinho. Você pega aquele livro História dos Judeus de José, o que ele estava fazendo lá? Não está na escritura, mas aquela história de Israel antiga. Estava lá, Deus estava preparando. Ele vê aquele episódio lá do Egito metendo cacete lá no israelita, faz aquele negócio, mata lá o egípcio, bate, vai para o deserto. Passa 40 anos no deserto. Fazendo o que, irmão? Variando? Não tomando conta das cabrinhas, não sei o que. Deus está preparando ele. Com 80 anos, o bendito aparece no Sinai. Entendeu? E agora, bora para a missão, vamos trabalhar. E mais 40 anos no deserto com o povo. Entendi. Deus pega Paulo, faz Paulo nascer no lugar correto, não é acaso, é decreto. Paulo nasce lá, tem toda a formatação, vai para Jerusalém, aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, aprende tudo que tem que aprender. Para quê? Para num determinado dia o bendito chamá-lo, separá-lo, como o Senhor Jesus disse que ia fazer com ele, e determinar uma missão. Entende, irmãos? Aí você pode dizer, mas eu não sou Paulo, pastor. Sei disso. Mas você não é inútil na casa do Pai, porque na casa do Pai não há inútil. Na casa do Pai não há quem não faça nada, quem não saiba fazer alguma coisa. Se Deus lhe deu um dom, faça. Trabalhe para o Senhor. Entendeu? Olha aqui Paulo. Olha a ideia de Paulo aqui. Ó. Acabou, chegava lá, tem uma cartinha lá. Compreende isso? Aproveitava todo o tempo para pregar o Evangelho, falar das verdades de Deus, chamar o povo ao arrependimento. Aqueles que Deus chamou ao arrependimento se preocupava em que eles não se desviassem. Compreende? A igreja, os nossos irmãos, a reforma, foi alcançada pela reforma.
a gente, quando lê o nosso livro, né, a gente percebe que eles compreenderam exatamente essa ideia de continuidade. Sim. Os irmãos da reforma, exemplo, você vai ver a história mesmo de Lutero mesmo. Lutero mesmo, ele era descentralizado, ele utilizou de recursos que alguém financiou ele, pegava a literatura dele, mandava as prensas, né? Imprimir e espalhar. E compreendeu exatamente. Espalhar. E leu muito a carta do apóstolo. E é isso que eu estou dizendo, irmãos. Hoje em dia nós temos diversos meios para espalhar a palavra de Deus. Entende? Então, olha só, irmãos, Paulo considera algo muito importante nesse primeiro verso de sua carta a Tito. A questão da união entre o pleno conhecimento e a piedade. Certo? Observa aí, o verso 1. Paulo vai fazer o quê? Qual é o fundamento? Paulo é enviado para fazer o quê? Promover a fé dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade e segundo a piedade. Veja só aí, conhecimento que não leva a piedade, a devoção, a adoração, não é verdadeiro conhecimento. Veja essa preocupação do Paulo. Não é conhecer por conhecer. É conhecimento que leva a piedade. Mais uma vez o Burke, o exegeta, ele diz o seguinte: quando a verdade salvadora de Deus não conduz à devoção, ela errou seu alvo. Está em jogo a verdadeira vida dos fiéis. O que não está fundamentado na verdade, nem determinado por ela, não é vida verdadeira. A verdade forma uma unidade com a vida, assim como a fé forma uma unidade com as obras. E por fim, irmãos, para a gente terminar esse tópico 2, o terceiro fundamento é o quê? Observa aí, o verso 2: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Certo? O conceito de Paulo da vida eterna é profundamente afetado pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. 1 Coríntios 15:4. Este, sendo um fato consumado, comprova o poder da vida divina sobre os mortos. Romanos 14:9. Então observa aí, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então eu vou promover a fé dos eleitos, certo? Eu vou também promover o pleno conhecimento da verdade com a piedade. E também eu vou falar, irmãos, de quê? Da esperança da vida eterna. Que o Deus que não pode mentir prometeu. Então veja só esses fundamentos de Paulo, irmão. Veja só esses fundamentos de Paulo. O apóstolo vê Cristo como sendo a própria concretização do poder vivo de Deus. Venceu a morte, ressuscitando os mortos, 2 Coríntios 4:10. A vida é nada menos do que a vida sempre eterna de Cristo. A vida dentre os mortos e além do túmulo. Esta vida foi prometida. Não é isso aí que está? Não é? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. Não é isso aí? Não é isso? Esse verbo aqui lá no original, irmãos, ele indica uma ação concreta, real e definitiva. Deus prometeu. Tá bom, irmãos? Deus prometeu. E quem prometeu? Quem é Deus? Eu acho fantástico isso. Quem é Deus, irmãos? Aquele que não pode mentir. Veja essa característica de Deus. Aí eu me lembro de Hebreus 6, que ele não tendo ninguém superior a si por jurar, ele jurou por si mesmo. Então, veja só, irmãos, vê mesmo como isso é sério. Deus não pode mentir. Mas é como se o Senhor dissesse: acha pouco? Eu, além disso, vou jurar por mim mesmo. Então, Deus que não pode mentir, prometeu o que, irmãos? A ressurreição. A ressurreição, na esperança da vida eterna. Então, isso é o fundamento da igreja. A fé, certo? A fé, o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, eu fico imaginando, muitos pastores, e aí eu não me conformo com isso não, sabe? Eu sempre falo sobre isso. Eu não me conformo com isso não. Como é que alguém sabe a verdade de Deus? Como é que alguém sabe que a igreja está andando em erros? O cara sabe disso,
mas ele não ensina a não perder dinheiro, a não perder status. Eu conheço muitos amigos meus que dizem, é que a liturgia lá da igreja, mas irmãos, a liturgia, ela é privativa ao pastor. O que quer dizer isso? Quem deve determinar a liturgia é o pastor, não é presbítero, não é diácono e não é igreja. Então, na hora de prestar conta, se a igreja fez uma liturgia troncha, a culpa é do pastor. A culpa não é do presbítero, a culpa não é do diácono, não é do povo, é do pastor. A responsabilidade pelo nível do que está sendo pregado na igreja é do pastor, porque ele é o presbítero docente. Da mesma forma que a responsabilidade pelo governo da igreja é do presbítero regente. Então, pessoal, como é que o cara tem a responsabilidade diante de Deus de conduzir o culto da maneira correta? Ele faz isso aqui, ó. Deixa o povo conduzir. Quando eu cheguei aqui, o pessoal já fazia assim. Deixa o povo fazer. É sua responsabilidade, irmão. Veja aqui, irmãos. Ô, pastor, quando nós tínhamos isso que você está falando, eu estava até comentando com o Ricardo uma vez, na igreja que eu fui, que eu ia tocar, né, antigamente. Aí aquele movimento lá, eu olhando para o pastor, né, uma irmã se levantou e fez aquela coisa toda, e olha para o cara dele assim, digo, será que esse camarada vai mandar essa mulher se sentar, pelo amor de Deus? O tempo todo, a mulher com aquele negócio lá, e depois o irmão que chamou a gente para ir nessa igreja, eu vi o poder de Deus, eu disse, aonde? Aquilo ali, pelo amor de Deus, cara, não é escritura não é? Eu não vi isso não, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu fiquei só olhando o pastor com a cara, funcionando, né? O camarada lá olhando, aí o tempo todo, depois de um tempão, foi aquele, irmã, senta aí, irmã. O cara não sentou. E poderes? Pois é. Porque, pessoas, observe isso aqui de Paulo. A consciência que Paulo tem. A consciência que Paulo tem. E é interessante, irmãos, que essa esperança da vida eterna que Deus não pode mentir, o Senhor prometeu quando? Antes dos tempos eternos. Não é? Quando é que a promessa foi feita? Antes dos tempos eternos. E por ser totalmente confiável, o Deus que prometeu certamente vai cumprir. Eis porque dizer que aqueles que foram dados a Jesus não podem perder-se. Dizer o contrário, isso é blasfêmia. Como Deus que não pode mentir, que tem todo o poder, pode deixar um dos seus filhos cair da graça? Não vai, irmão. Não vai. Então, irmão, depois de a gente considerar os fundamentos que Paulo tinha e que eu impulsionava ao trabalho, vamos agora tratar especificamente de sua missão. Qual é especificamente a missão de Paulo? Sabe? Ao verso 3. Paulo vai falar do seu serviço apostólico. Veja aí, irmãos, o verso 3. Veja o verso 3. Paulo vai dizer, ó, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Depois de falar sobre os fundamentos, Paulo fala agora sobre seu serviço. O nosso verso começa dizendo, em tempos oportunos, próprio da palavra dele. Paulo começa dizendo que a palavra que ele pregava não era dele, sim de Deus, que a tinha manifestado. Então, Paulo vai pregar, não é a palavra dele. Ele é escravo. Ele vai pregar a palavra de alguém. Entendeu, irmãos? E observa aí, ó, olha aí o texto. E em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Certo? Pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A mensagem que Paulo prega não é dele. A mensagem que nós pregamos não é nossa, é dele, do Senhor. Tá? Além de não ser sua, a sua situação é de escravo, sua função é ser mensageiro, sendo assim toda a fidelidade na exposição que se possa ter ainda é pouca. Eu falei o que agora aqui há pouco, irmãos? Pela graça de Deus, nas 3 congregações nós temos 10 homens para pregar a palavra de Deus.
Mas todas as vezes que esses homens sobem ao púlpito, eles precisam ter a consciência que eles são escravos e que eles são expositores da palavra de Deus. Então é aquilo, irmãos. Precisa-se ter convicção que aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus. Aí a pergunta é simples. Como se adquire essa convicção? Se não for pelo estudo da palavra. Se não for pelo estudo da palavra. Paulo também diz, irmãos, que essa palavra foi manifesta onde? Na pregação, proclamação. Para tantos que não gostam da exposição da palavra de Deus, tantos que se pudesse estabelecer seus gostos pessoais, certamente a pregação não teria mais lugar no culto. Esta afirmação de Paulo é um banho de água fria. Porque Paulo vai dizer que a palavra é estabelecida pela pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A pregação de Deus foi manifesta através da palavra de Deus, desculpa. Foi manifesta através da pregação. Simples. Quando não há pregação, não há instrução. Não há instrução. Entende, irmãos? Não havendo instrução, o povo se desvia, se esquece do seu Deus. Isso é simplesmente isso. As Escrituras, falando a respeito da apostasia do reino do norte de Israel e de sua situação, ela diz o seguinte, lá em 2 Reis 17:13: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Observa que foi através da pregação dos profetas e videntes que o Senhor advertiu o povo. Desprezar a instrução é atentar contra si mesmo e contra Deus. Por isso que Deus manda a operação do erro. A respeito da palavra, Paulo enfatiza bem a sua relação com a pregação. Ele diz: eu fui confiado a mim. A ideia disso é o quê? É como se Paulo dissesse: a mim de fato foi confiada a pregação da palavra. Por isso que eu tenho que pregar. Então, irmãos, a todos aqueles que podem pregar a palavra de Deus, certo? Que sobe ao púlpito para pregar, para dirigir, precisa ter essa percepção. E aqui, irmãos, isso aqui é o antigão, né? É Pedro e Paulo, né? Foto de Catacumba antiga. Então, irmãos, as aplicações. No nosso mundo de status, as pessoas gostam de serem reconhecidas pelos seus títulos, né? E de preferência seus títulos mais pomposos. É comum vermos títulos como PhD, DD, PhD, são tantos. Você tem algum problema com o título? Alguém poderia me perguntar. Minha resposta é não. O grande problema é quando as pessoas que possuem títulos não sabem lidar com eles. Aqueles que possuem títulos na igreja deveriam ter consciência maior de seu serviço. Escravo qualificado. Serve melhor ao seu Senhor. E a consciência de que não se é nada sem o seu dono faz parte integrante do seu serviço. Então aquela questão, o cara tem atrás, eu sou doutor, eu sou pós-doutor. Verdade. Mas antes disso, você é um escravo. E se você tem um título de pós-doutor, é porque você é um escravo qualificado. E escravo qualificado tem que trabalhar e servir ao seu Senhor, porque a glória é dele. Entende? Então é isso que a gente tem que entender. Sabe, irmãos? Já outros que não possuem formação acadêmica, mas têm algum cargo em suas igrejas, gostam de ser identificados pelos cargos, né? Eu sou auxiliar do auxiliar, eu sou não sei o que, não sei o que. A vaidade humana e sua loucura se supera. Enquanto as Escrituras apresentam somente duas classes de oficiais, presbítero e diácono, certo? Aí aqui eu estou explicando que é um pastor. O pastor é um presbítero, só que ele é docente, tá? Dois tipos de presbítero. Existem várias igrejas que inventam vários tipos de cargo, visando expor o ego de seus principais dirigentes. Apóstolo, pai apostólico, bispo, pastor presidente, por aí vai. Cada um com suas respectivas honras, glórias devidas
e exorbitantes salários. Entretanto, dentro deste emaranhado de títulos e de vaidade humana, quando olhamos as Escrituras, algo nos chama a atenção. Bora ver, irmãos, Marcos 10, 35 a 45. Marcos 10, 35 a 45. É bem interessante isso aqui. Marcos 10, 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que queres que eu vos faça? Respondeu-lhe: Permite-me que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, quem quer ser maior tem que ser o menor. Porque importa que ele cresça. O que é que João falou? E eu diminua. Você vê, Paulo se diz escravo. Tiago não disse: Eu sou Tiago, meu irmão de Jesus. Escravo. Judas não se identificou: Sou meio irmão de Jesus e irmão de Tiago. Sou escravo de Jesus e irmão de Tiago. A glória é dele. O lugar ideal para alguém estar é o que lhe cabe. Sendo assim, o lugar ideal para o cristão é reconhecer que ele é escravo do seu Senhor. Senhor este que é amoroso e que nos adotou fazendo dos seus filhos. Mesmo sendo filhos, isso não autoriza a fazermos o que queremos fazer. Somos instigados a obedecê-lo. Paulo tinha consciência do que fazer. Paulo conhecia os fundamentos que sua missão devia ter. Paulo não fora chamado para autopromover-se. Explicando os fundamentos, Paulo diz que o pleno conhecimento deve levar o regenerado à piedade. Nas palavras do exegeta Hans Burke, quando a verdade salvadora de Deus não conduz à devoção, ela errou seu alvo. E muitos têm errado o alvo. Só é você ver suas obras. Nos fundamentos, Paulo testifica o quanto Deus é confiável. Quando descremos da palavra de Deus, quando descremos de uma verdade das Escrituras, estamos dizendo que Deus não é confiável, ou seja, um grande mentiroso. É isso que está sendo dito quando não se crê na palavra de Deus. Nos fundamentos, Paulo fala que o meio estabelecido por Deus para lançar a semente do Evangelho é a pregação. Desprezar a pregação é desprezar o meio que Deus estabeleceu para instruir a sua igreja. E falando a respeito de sua missão, Paulo testifica a soberania de nosso Deus e Salvador. Então, irmãos, concluindo o nosso sermão estudo, que o Senhor nos ajude e que compreendamos as coisas à luz, aí ficou errado, tá? À luz da palavra de Deus. A Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Amém. Queria, antes de Edson terminar, irmãos, só dizer para os irmãos que a gente começou hoje a estudar Tito, tá? Quando eu voltar à igreja, a gente vai dar continuidade, a gente vai estudar Tito todinho, na sequência como foi em Efésios, tá bom? Depois de Tito, provavelmente deve para Tiago, que o material de Tiago já está todo pronto também, tá? E assim a gente vai sucessivamente, tá bom, irmãos? Então vamos orar? Aí depois da oração, peço para a edição fechar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar em nome do Senhor Jesus, que a gente possa, Pai, ter essa noção, ó Deus, daquilo que nós somos teus, ó Pai, escravos teus. E que nós devemos também ter noção, ó Pai, que nós temos dons, ó Pai, que o Senhor nos deu. Nós te rogamos, ó Deus, que nós não sejamos adjetivados, ó Pai, como servos maus. Que possamos ter discernimento, ó Deus, daquilo que o Senhor nos deu. Como o Senhor deu esse discernimento a Paulo.
Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa teus filhos, nos leva para casa em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então deixa a Edson fechar aí, para dar os avisos.